Olá, queridos, graça e paz, que alegria! Hoje é segunda-feira, que você tem uma semana abençoada por Deus. Nós estamos em um devocional de 90 dias de poder e ontem nós tivemos um culto maravilhoso na igreja, onde nós fomos ministrados sobre o nosso tema para o próximo ano, para o ano de 2024. E olha só, o ano de 2024 será o ano da grande colheita. Em João capítulo 4, versículo 35, Jesus disse para os discípulos: não dizem vocês que ainda faltam 4 meses para a colheita? Eu, porém, vos digo, ergam os olhos e vejam os campos, pois eles já estão preparados para a colheita. Tem tradução que diz pronto, maduro, branco para a colheita. O que estava acontecendo ali? Os discípulos, eles estavam sempre adiando, dizendo, olha, vai ser daqui a 4 meses a colheita. Porém, Jesus estava mostrando para eles que aquele é o tempo da colheita. Jesus está falando para eles, olha, vocês estão dizendo que faltam 4 meses para a colheita. Queridos, e quantas vezes nós estamos assim, falando coisas que Jesus não falou. O nosso discurso precisa de estar alinhado com o discurso dele. O que tem poder não é a minha palavra. O que tem poder é quando o que eu falo, a palavra que sai da minha boca, está alinhado com a palavra dele. Foi assim no Vale de Ossos Secos. O Senhor perguntou para Ezequiel, filho do homem, poderão viver esses ossos? Ezequiel disse, tu sabes, Senhor. E o Senhor disse, profetiza sobre os ossos secos e diz, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que Ezequiel profetizou como lhe foi dada a ordem. Ezequiel disse, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Ou seja, o que o profeta falava estava alinhado com o que o Senhor falou. E assim tem que ser nós. O que nós falamos precisa de estar alinhado com o que o Senhor falou. Jesus está dizendo para os discípulos, olha, vocês estão cegos, vocês não estão conseguindo enxergar que esse é o tempo da colheita, porque vocês estão dizendo uma coisa que eu não falei. Mas o que tem que prevalecer na nossa vida, querido, não é o que nós dizemos, muito menos o que os outros dizem. O que tem que prevalecer na nossa vida é o que Jesus falou. E Jesus falou que esse tempo, que esse ano de 2024 é o ano da grande colheita. Mas Jesus também falou para os discípulos, ergam os olhos e vejam, os campos estão preparados para a colheita. Será que Jesus não estava vendo, nessa ocasião, uma multidão vindo com aquela mulher samaritana para conhecer Jesus? Sim, eles estavam olhando, porém não estavam olhando com os olhos espirituais. Essa expressão, erga os olhos e veja, significa, veja com os olhos de Deus. Enxergue como Deus enxerga, veja como Deus vê. Deus falou isso com Abraão. Quando Abraão e Ló se separam, Ló ele escolheu as campinas do Jordão e sobrou um deserto para Abraão. Mas o Senhor falou para Abraão, Abraão, levante os teus olhos do lugar aonde você está. O que Deus estava dizendo para Abraão é, Abraão, os seus pés estão pisando num deserto físico, mas os seus olhos precisam de estar no meu trono. Você está em Cristo, Abraão. Você está imergido em Deus. Então olha do lugar espiritual, não olha do lugar físico. Mais tarde, em Gênesis 21, 22, Deus, ele pede para Abraão o seu filho Isaque. E a Bíblia diz que quando Abraão deitou Isaque sobre as pedras do altar, ele levantou o seu cutelo para imolar o menino. Deus tinha pedido Isaque a Abraão em holocausto, em uma oferta queimada. Mas quando ele levantou o cutelo, o Senhor disse para ele, não estenda tuas mãos sobre o menino, porque agora eu sei que você teme a Deus de verdade. E a Bíblia diz então assim, e Abraão levantou os seus olhos e viu por detrás dele um carneiro amarrado pelo chifre. Querido, mas como que Abraão levantou os olhos e conseguiu enxergar o que estava atrás dele? Porque, na verdade, ali Deus abriu a visão espiritual de Abraão e ele conseguiu enxergar até mesmo o que estava atrás dele. E nesse tempo, nesse ano de 2024, será o ano da grande colheita. Sabe por quê? Porque Deus vai abrir a nossa visão espiritual. Nós vamos erguer os nossos olhos e enxergar como Deus enxerga. E nós vamos observar o campo e entender que eles já estão preparados, prontos para a colheita. E mais, nós vamos ter uma atitude diante dessa colheita. Nós vamos entender que Deus não nos chamou apenas para observar a colheita, mas para ser trabalhadores dessa colheita, para que nenhum fruto se perca. A minha oração por você, nesse dia de hoje, nessa segunda-feira, é que os teus olhos espirituais se abram e que você possa ver que os campos já estão maduros para a colheita e que Deus nos chama para ser os ceifeiros, aqueles que vão colher os frutos dessa seara. Que Deus te abençoe, abençoe sua casa e toda a sua família. E fique conectado conosco, porque todos os dias
nós vamos ministrar uma semente para a sua vida em 2024. Para se ter uma grande colheita, é necessário uma grande semeadura. E todos os dias nós vamos falar sobre uma semeadura, sobre uma semente que você precisa semear para ter uma grande colheita em 2024. Que Deus te abençoe. Abraço.